Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Satisfação mais uma vez ter todos vocês conosco nesta terça-feira, mais um dia de sessão dessa Casa de Leis. Hoje, já adianto a sessão, nós teremos uma gama de projetos a ser discutido e ser aprovado ou não, dependendo do teor e o discernimento de cada vereador, mas neste momento nós iniciamos a nossa 28ª sessão dessa Casa de Leis e gostaria de desejar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores aqui presentes, de uma forma especial nosso vereador Yuri Bergamin, fez aniversário esses dias, que Deus te abençoe sempre, te dê discernimento e conhecimento, sabedoria para manter esse mandato até o seu final e após ele também, tá? E os demais, uma boa noite nossa equipe técnica dessa Casa de Leis, ao público aqui presente, Dona Santa. Hoje nós temos as pessoas aqui do Sebrae, do Convention, Andréia, Patrícia e a nossa colega, às vezes eu não me recordo o nome de todos, me perdoe por isso, mas sejam todos bem-vindos. Patrícia também, né? Patrícia, duas Patrícias, isso é responsabilidade em dobro, hein? Mas tá bom, gente, todos vocês sejam todos bem-vindos aqui neste momento. Logicamente, também desejar a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, Instagram, Rádio FMZ, uma satisfação muito grande, pelo qual desejo uma boa noite a todos vocês. Convido o meu primeiro secretário, Dixon, para fazer a chamada dos colegas vereadores. Vereador Carlim Minetti está presente. Vereador Alex Naz está presente. Vereador Wallace Rodrigues de Souza Lacraia está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Fernando Altué está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Muito bem, dessa forma, havendo número legal, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 11 de agosto de 2026. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Dessa forma, convido vice-presidente dessa Casa de Leis, Sargento Assis, para proceder à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5 e 10 e 12 a 14 da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos de pé. Evangelho de Mateus 18, de 1 a 5, 10, de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteis e não se tornar como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essas crianças, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que está recebendo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos do céu veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquelas que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Obrigado, Assis. Gostaria de estar presente também. Está aqui conosco o Ivanildo, fez parte do Executivo em algum momento passado. Sinta-se em casa. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2026, ata em discussão. Se houver algum questionamento acerca da ata, se manifeste, por favor. Ata em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Neste momento, convoco o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia.
Gabinete do Prefeito, ofício do Gabinete 338/2026, ao excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminhe anexo a Vossa Excelência projeto de lei que altera a Lei 1398, de 30 de dezembro de 2020, Código Tributário do município de Venda Nova do Imigrante, para promover a adequação à Emenda Constitucional 132 de 2023 e à legislação complementar federal superveniente que institui a contribuição para o custeio da iluminação e segurança pública e da outras providências. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalton Perim, prefeito municipal. Projeto de lei número 47/2026, que altera a Lei 1398 de 2020, Código Tributário do município de Venda Nova do Imigrante, para promover a adequação à Emenda Constitucional 132 de 2023 e a legislação complementar federal superveniente que institui a contribuição para o custeio da iluminação e segurança pública, o COSISP, e da outras providências. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a elevada apreciação dessa casa esse projeto de lei que visa promover a alteração fundamental na Lei 1398 de 2020. Dentre os pontos de destaque, o projeto prevê transição para o IBS. O projeto foca na transição gradual do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. É essencial que o município estabeleça as balizas legais para que este período de transição garantindo segurança jurídica aos contribuintes. Modernização da iluminação e segurança pública. Em alinhamento com a nova redação do artigo 149 da Constituição Federal, o projeto atualiza a antiga contribuição de iluminação pública, permitindo que os recursos sejam aplicados também na expansão da rede e em sistema de videomonitoramento. O texto garante isenção total para a população de baixa renda, tarifa social, e cria cobrança via carnê único para lotes vagos, garantindo justiça fiscal e segurança jurídica à arrecadação. Modernização da inteligência fiscal, a criação de um capítulo específico para o compartilhamento de dados e utilização de sistema automatizado permitirá uma fiscalização mais justa e eficaz, combatendo a evasão fiscal sem elevar a carga tributária sobre o bom contribuinte. Adoção de nota fiscal nacional. Autorização para adesão ao Padrão Nacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica simplificada à vida do empreendedor local, reduzindo custos de conformidade. Adequação de imunidade. O texto atualiza a redação relativa às entidades religiosas e suas organizações assistenciais em estrita observância ao novo texto constitucional. Diante da relevância da matéria e da necessidade de estarmos em conformidade com o sistema tributário nacional para garantir os repasses constitucionais e a eficiência administrativa, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação dessa proposta. Venda Nova do Imigrante, 23 de julho de 2026, Dalton Perim, prefeito municipal. O projeto de resolução número 6/2026 dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2027. Justificativa, estamos apresentando a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para o exercício de 2026 no valor de R$ 8.230.078,32 para ser incluída na proposta geral do município, conforme determina o artigo 54, inciso 8º na Lei Orgânica Municipal. A presente proposta é elaborada com o objetivo de assegurar os recursos necessários ao regular funcionamento do Poder Legislativo Municipal, contemplando as despesas indispensáveis à manutenção das atividades administrativas. Dessa forma, considerando a necessidade do planejamento, a previsão dos recursos para o exercício, submetemos o presente projeto de resolução à apreciação dos nobres vereadores, esperando sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de agosto de 2026, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nasberuto, segundo secretário. Emenda modificativa ao projeto de resolução 4/2026, autoria vereador Carlos Alberto Minetti, modifica o artigo 4º do projeto de resolução 4/2026, que altera a resolução 22 de 12 de junho de 92 para criar a Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito e Defesa Civil. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, aprova a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º,
O artigo 4º do projeto de resolução número 4/2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do projeto de resolução número 4. Sala das sessões da Câmara Municipal aos 6 dias do mês de agosto de 2026. Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Justificativa. Apresenta a presente emenda modificativa com objetivo de alterar a redação do artigo 4º do projeto de resolução 4/2026, estabelecendo que a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil produz efeito somente a partir de 1º de janeiro de 2027. Na sessão plenária realizada em 4 de agosto de 2026, solicitei vista da matéria para que pudesse proceder uma análise mais profunda de seus aspectos regimentais e administrativos. Após examinar cuidadosamente a proposição, convenci-me de que, embora seu mérito seja relevante e sua aprovação deva ser prestigiada, a entrada em vigor imediata da resolução não se revela uma solução mais adequada sob o aspecto da organização interna dessa Casa Legislativa. A criação de uma nova comissão permanente não representa simples alteração formal do regimento interno. Ao contrário, trata-se de modificação estrutural que repercute diretamente na dinâmica do funcionamento da Câmara Municipal, exigindo uma série de providências administrativas, regimentais, operacionais, indispensáveis à sua efetiva implementação. A entrada em vigor da resolução na data de sua publicação acarretaria imediata e substancial alteração da organização interna da Câmara Municipal, impondo um curto espaço de tempo a necessidade de reorganização da estrutura atualmente existente. Seria indispensável proceder à redistribuição de vereadores entre as comissões permanentes, definir a composição da nova comissão, realizar a eleição da mesa diretora, reorganizar a atuação dos servidores responsáveis pelo assessoramento dos trabalhos legislativos, adequar a distribuição das proposições conforme as novas competências regimentais e redefinir os dias e horários das reuniões das comissões, evitando conflitos de agenda e assegurando a continuidade dos trabalhos parlamentares. Além disso, matérias atualmente em tramitação já se encontram regularmente distribuídas às comissões permanentes existentes. A imediata alteração da estrutura regimental poderia gerar dúvidas quanto às competências para apreciação dessas proposições, exigir eventual distribuição de processos e comprometer a regularidade da tramitação legislativa, circunstâncias que recomendam cautela na implementação da nova sistemática. Entendendo que a alteração dessa natureza deve ser promovida de forma planejada, organizada e segura, permitindo que a mesa diretora, a Secretaria Legislativa, os servidores e os próprios vereadores disponham do tempo necessário para adotar todas as providências decorrentes da nova organização. A fixação da vigência em 1º de janeiro de 2027 mostra-se, portanto, a solução mais adequada, pois coincide com o início de um novo exercício legislativo, permitindo que a nova comissão permanente seja instalada de forma regular, com sua composição previamente definida, sua mesa diretora eleita, seus servidores devidamente organizados e a sua rotina de funcionamento estabelecida desde o início dos trabalhos do ano legislativo. Importante ressaltar que a presente emenda não altera o mérito do projeto de resolução, tampouco modifica os objetivos pretendidos por seus autores. Ao contrário, busca apenas assegurar que sua implementação ocorra de forma ordenada, preservando a estabilidade administrativa da Câmara Municipal e evitando alterações abruptas de sua estrutura organizacional no decorrer do exercício. A medida prestigia os princípios da eficiência administrativa, do planejamento, da continuidade do serviço público, da segurança jurídica e da boa administração, proporcionando uma transição organizada à nova estrutura das comissões permanentes. Diante dessas razões, submeto a presente emenda modificativa à apreciação dos nobres pares, confiante que sua aprovação permitirá a implementação de uma nova comissão permanente de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil de forma eficiente, planejando e em consonância com um adequado funcionamento dessa Casa Legislativa. Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Requerimento número 28/2026. Vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; Alex Nasberuti, segundo secretário. Indicação número 95/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador abaixo signatário com assento nessa Casa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim,
a conclusão da pavimentação, calçamento da rua Ângelo Del Pulpo no trecho final remanescente de aproximadamente 20 metros que permanece sem calçar, e a realização de obras de reforma e manutenção e melhorias da ponte localizada nas proximidades da referida via. A presente solicitação atende a um pedido legítimo dos moradores e condutores que transitam diariamente pela rua Ângelo Del Pulpo. A falta de calçamento no trecho final, de cerca de 20 metros, traz diversos transtornos à comunidade local, tais como o acúmulo de lama nos dias chuvosos, excesso de poeira nos dias secos. A finalização desse pequeno trecho garantirá a completa infraestrutura da via e a valorização da região. Paralelamente, a ponte situada nas proximidades da via necessita de intervenção estrutural e melhorias de segurança. A manutenção preventiva e corretiva do local é indispensável para garantir a trafegabilidade com a segurança para os pedestres e veículos, prevenindo acidentes à população. Diante da relevância da matéria e de baixo custo de execução em relação aos benefícios gerados, conto com a costumeira sensibilidade do Poder Executivo Municipal para o pronto atendimento dessa solicitação. Venda Nova do Migrante, 6 dias do mês de agosto de 2026. O Wallace Rodrigues de Souza, vereador que assina. Indicação número 96/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Caixa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, a necessidade de estudos e providências visando a construção de uma praça sensorial no âmbito do município de Venda Nova do Migrante. A presente proposição tem por finalidade sugerir ao Poder Executivo Municipal a implementação de uma praça sensorial, um espaço público inclusivo e inovador projetado para estimular os sentidos, tato, olfato, audição, visão e proporcionar a crianças, jovens e adultos uma atenção especial às pessoas com transtorno do aspecto autista, o TEA, deficiências visuais, motoras, cognitivas ou outras neurodivergências. A criação de um espaço com pisos táteis, plantas aromáticas, elementos sonoros, brinquedos inclusivos e áreas de calmaria não apenas fomenta a acessibilidade universal e a inclusão social, mas também garante o direito ao lazer, à convivência comunitária de qualidade, cumprindo o papel social da administração pública municipal. Certos de contar com a sensibilidade do Poder Executivo, diante do exposto, renova os protege de elevada estima e consideração Venda Nova do Imigrante, aos 8 dias do mês de agosto de 2026, o Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. Indicação número 97/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador abaixo signatário com assento nesta colenda Caixa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalto Perim, os serviços de poda de árvores na rua Pompeu, situado no bairro Vila São Miguel. A presente proposição atende às reivindicações dos moradores da localidade. As árvores da referida rua atingiram uma altura excessiva, fazendo com que os galhos avancem sobre o leito da via pública, prejudicando a iluminação do local. Além do risco de segurança, o crescimento desordenado das copas tem gerado um acúmulo constante de sujeira, folha, resíduos vegetais pelas calçadas e pela rua, causando transtornos diários à comunidade e entupimento de bocas de lobo. Diante do exposto, solicito a atenção do Poder Executivo para o pronto atendimento dessa demanda, essencial para a organização e limpeza do bairro. Venda Nova do Imigrante, aos 6 dias do mês de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti, é o vereador que assina. Indicação número 98/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador baixo signatário com assento nessa colenda Caixa de Leis, usando de suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a instalação de faixa elevada para pedestres e sinalização viária horizontal e vertical na Avenida Prefeito Nicolau Falqueto, bairro Bananeiras, nas proximidades do Open Atacado e Varejo. A instalação da faixa elevada para pedestres, implantação da travessia elevada para pedestres na Avenida Prefeito Nicolau Falqueto, nas proximidades da placa de sinalização de parada obrigatória Pare e em frente ao estabelecimento Casa e Companhia de Jardim,
implantação de sinalização vertical restritiva, instalação da placa RCA, proibido estacionar, acompanhada de placa adicional com os dizeres entrada e saída de veículos no trecho da via correspondente à testada do estabelecimento comercial que possui estacionamento em 90 graus no lote Lindeiro, implantação de sinalização horizontal, pintura do meio-fio na cor amarela ao longo de toda a guia rebaixada que dá acesso ao referido estacionamento, regulamentando a proibição de estacionamento junto àquele trecho no meio-fio. Justificativa: a presente proposição atende a preocupados com a segurança viária e a fluidez do trânsito da Avenida Prefeito Nicolau Falqueto, no bairro Bananeiras. Com a recente abertura do estabelecimento comercial Open Atacado e Varejo, verificou-se um expressivo aumento no fluxo de veículos e na circulação de pedestres na região. Contudo, tem-se observado recorrentemente que muitos condutores descumprem a sinalização de parada obrigatória, placa pare, existente no trecho, gerando risco iminente de colisão e atropelamento. A instalação de uma faixa elevada para pedestres atuará diretamente como um redutor físico de velocidade e garantirá uma travessia segura para os pedestres. Ademais, no que tange ao acesso ao estabelecimento comercial, a loja conta com estacionamento de veículos dispostos em ângulo de 90 graus dentro de seu lote. Na ausência de sinalização explicativa e restritiva adequada na via pública, diversos motoristas têm estacionado seus veículos de forma paralela ao meio-fio, bloqueando diretamente a manobra da entrada e especialmente a saída dos carros que estão estacionados no lote. A aplicação da placa proibido estacionar, combinada com a placa informativa de entrada e saída de veículos, aliada à pintura amarela no meio-fio da guia rebaixada, fornecerá a clareza necessária aos motoristas para evitar o bloqueio do estacionamento e manter a ordem do tráfego na via. Diante do exposto e excesso da atenção do Poder Executivo com a segurança e o bem-estar da nossa população, solicito o acolhimento e a rápida execução das medidas indicadas. Venda Nova do Imigrante, aos 6 dias do mês de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Indicação número 99/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, o vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realização de poda de árvores localizada na Avenida Domingos Perim, bem como a remoção das árvores da espécie Sibipiruna, infestadas por ervas daninhas na Avenida Ivan de Américo Amarela. A presente indicação atende a justos pedidos da comunidade e tem como objetivo principal promover a zeladoria urbana, a segurança viária e o manejo ambiental adequado à Venda Nova do Imigrante. A poda das árvores da Avenida Domingos Perim é uma medida preventiva e essencial. O crescimento desordenado dos galhos pode interferir diretamente na fiação da rede elétrica e prejudicar a eficiência da iluminação pública no período noturno. Por sua vez, a intervenção solicitada na Avenida Ivan de Américo Amarela possui caráter fitossanitário e paisagístico. Constatou-se que as árvores da espécie, localizada em frente ao prédio do SEBRAE, estão comprometidas por infestação de ervas daninhas, parasitas. A remoção dessas espécies doentes é fundamental para desobstruir o espaço e permitir o livre e saudável crescimento das árvores da espécie ali plantadas. O desenvolvimento adequado dos oitis garantirá um sombreamento de melhor qualidade, além de revitalizar a estética urbana do local, sem os riscos associados à queda de galhos mortos. A promoção de um adequado ordenamento territorial e a zeladoria do espaço urbano são assuntos de direito e interesse local e responsabilidade do município. Portanto, a execução destes serviços resultará em benefícios imediatos para a qualidade de vida da população. Fico certo de contar com a sensibilidade e prestígio do Poder Executivo para o pronto atendimento dessa demanda. Venda Nova do Imigrante, aos 6 dias do mês de agosto de 2026,
O Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, balancete mensal da Câmara Municipal, junho de 2026. Trata-se do processo 700, encaminhado pela Gerência de Finanças da Câmara Municipal, contendo balancete mensal referente ao mês de junho de 2026, para apreciação dessa Comissão de Finanças e Orçamento. A documentação é composta pelos demonstrativos contábeis, financeiro, orçamentário e patrimonial relativo ao período, incluindo o balancete analítico. Análise. Da análise da documentação apresentada, verifica-se a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal, observou as dotações autorizadas para o exercício de 2026. Constata-se que o orçamento atualizado da Câmara Municipal permanece em R$ 7.591.039,82, tendo sido empenhado até o encerramento do mês de junho o montante de R$ 2.061.595,26, permanecendo o saldo orçamentário de R$ 5.529.444,56. Verifica-se ainda que os repasses financeiros recebidos a título de duodécimo totalizaram R$ 3.876.397,29 até o período analisado. O resumo do movimento financeiro demonstra saldo dispensável em caixa e bancos de R$ 2.423.344,73 ao final do mês de junho de 2026, evidenciando manutenção no equilíbrio financeiro. Não foram identificadas inconsistências aparentes nos demonstrativos. Conclusão. Diante do exposto, por não se tratar de matéria controvertida, opina-se favorável ao conhecimento do balancete mensal da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 6 de agosto de 2026. João Batista de Assis é o relator. Manifestação da Comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida de forma regimental, acompanha o voto do relator e manifesta-se favorável ao conhecimento do balancete. Sala das Comissões, 6 de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. As matérias lidas no expediente do dia, se houver algum questionamento acerca do que foi lido, por favor, fiquem à vontade. Não havendo manifestação do expediente do dia, nós vamos passar para a ordem do dia. Neste momento, eu verifico a presença de todos os vereadores. Sendo assim, havendo número legal, convoco novamente o servidor Alex para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia. Lembrando que ele vai fazer a leitura, né, do parecer do requerimento 28 e também dos pareceres do requerimento dos projetos 040, 042, 043, 045 e 046. Requerimento, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal, a mesa diretora da Câmara Municipal, Estado do Espírito Santo, em conformidade com o artigo 115, parágrafo 3º, inciso 7º, com a acordo do artigo 140, inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 40/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre, altera os artigos 2º e 5º da Lei Municipal 1772 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Militar e da outras providências. Projeto de Lei 42/2026, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2026, no município de Venda Nova do Imigrante, destinado a promover a regularização de débitos tributários e não tributários e da outras providências. Projeto de Lei número 43/2026, altera os incisos 1 e 2 do artigo 188 da Lei 1382 de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto de Lei 45/2026, dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E projeto de Lei 46/2026, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social à Associação Filantrópica Hospital Padre Márcio.
Vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nasberuti, segundo secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer, processo 593/2026, projeto de lei 40/2026. Relator, Carlos Alberto Minetti. Emenda altera o artigo 2º e 5º da Lei 1772 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Militar e da outras providências. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhado a essa Casa de Leis por meio do ofício do Gabinete 284/2026. O projeto visa alterar o artigo 2º para corrigir a identificação do imóvel objeto de cessão de uso, localizado na Avenida Nelson Mies, 1501, bairro Bela Vista, distrito do Alto Caxixe, com descrição detalhada da área construída, e alterar o artigo 5º para fixar o prazo de vigência da cessão em 10 anos, de 2/1/2026 a 1/1/2036, prorrogável mediante termo aditivo. A proposição foi lida no expediente da sessão ordinária do dia 7/7/2026. Em 8/7/2026, a assessoria legislativa encaminhou os autos a essa comissão para análise e emissão do parecer. Fundamentação da competência da comissão nos termos do artigo 75, o regimento interno dessa casa, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da parecer sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e jurídico das proposições. Da constitucionalidade e legalidade. O projeto foi apresentado pelo chefe do Poder Executivo, que detém competência privativa, iniciativa de leis e dispõe sobre a administração municipal e a gestão de bens públicos. A matéria trata de cessão gratuita de uso de bem imóvel público, instrumento jurídico previsto na Lei Federal 8666 de 93 e na Lei Federal 14.133 de 2021. Não se vislumbra vício de iniciativa ou inconstitucionalidade formal e material. Do mérito, a proposição visa corrigir a identificação do imóvel objeto de cessão, promovendo segurança jurídica quanto à exata localização e ajustar o prazo de vigência para 10 anos, compatibilizando com a necessidade administrativa e a continuidade da ocupação pela Polícia Militar. Da regimentalidade, a tramitação observou rigorosamente o rito previsto no regimento interno, tendo sido respeitados os prazos e as formalidades da instrução processual. Voto do relator, ante o exposto, com fundamentos no artigo 75, com acordo com o artigo 86, ambos do regimento interno, o relator opina pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei 40/2026, manifestando-se favoravelmente à aprovação. É o parecer, sala das comissões, 8 de julho de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião ordinária realizada em 8 de julho de 2026, acompanha por unanimidade o voto do relator e opina pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei 40/2026, com parecer favorável. Sala das comissões da Câmara, aos 8 dias de julho de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente; Carlos Alberto Minetti, o relator; João Batista de Assis, o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Comissão Conjunta de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento. Processo Legislativo 649, projeto de lei 42/2026, autoria chefe do Poder Executivo. Trata-se do projeto de lei 42, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2026, destinado à regularização de débitos tributários e não tributários perante o município de Venda Nova do Imigrante, estabelecendo condições especiais para pagamento e parcelamento dos créditos municipais. Voto do relator. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apreciar os aspectos de constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa e recuperação financeira da matéria. A proposição insere-se na competência legislativa do município para disciplinar
e a arrecadação de seus créditos e instituir programas excepcionais de recuperação fiscal, observando os princípios da legalidade, da eficiência administrativa e do interesse público. O programa possui caráter temporário e excepcional, limitando os descontos exclusivamente aos juros e multas incidentes sobre os débitos, preservando integralmente o valor principal e sua atualização monetária, circunstância que evidencia a preocupação do Poder Executivo em estimular a regularização. Além disso, o processo encontra-se acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, de demonstração de compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo que a medida tende a incrementar a arrecadação, reduzir o estoque da dívida ativa e não comprometer as metas fiscais. Sob o aspecto de constitucionalidade, mérito financeiro e técnica legislativa, não se verifica óbice. Diante do exposto, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto de lei 42. Sala das Comissões, 6 de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação das comissões, as comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento, reunida conjuntamente para apreciação da matéria, acompanha o voto do relator e manifesta-se favorável à matéria à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões da Câmara, aos 6 dias de agosto de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, o secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Alberto Minetti é o presidente, João Batista de Assis é o relator e Dixon Freitas dos Santos é o secretário. Comissão Conjunta de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Obras e Serviços Públicos e Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto do projeto de lei 43/2026. Trata-se do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o incisos 1 e 2 do artigo 188 da Lei Municipal 1382 de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante. A proposição amplia os prazos para apresentação das licenças e documentos relativos aos projetos que já se encontram em tramitação administrativa, preservando a continuidade da sua análise e adequando as alterações. Voto do relator. Compete às comissões de legislação, justiça e redação final, obras, serviços públicos e finanças e orçamento apreciar os aspectos constitucional, legal, mérito administrativo, urbanístico, repercussão financeira da proposição. A iniciativa é de competência do chefe do Poder Executivo por tratar de alteração de dispostos integrantes do Plano Diretor Municipal. A alteração proposta limita-se à ampliação dos prazos previstos no artigo 188 da Lei 1382 de 2020, para empreendimentos que já se encontram em tramitação administrativa, preservando situações jurídicas consolidadas e conferindo maior segurança jurídica aos interessados, especialmente diante das alterações promovidas na legislação urbanística e ambiental. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, diversos processos administrativos tiveram sua tramitação impactada por alterações legislativas posteriores, especialmente em razão da necessidade de adequação às novas exigências ambientais e urbanísticas, circunstâncias que justificam a ampliação dos prazos sem comprometer o interesse público e nem um instrumento de controle urbanístico. A proposição não promove alteração dos parâmetros urbanísticos estabelecidos pelo plano diretor, restringindo-se a adequação dos prazos aplicáveis aos processos administrativos em curso, preservando a segurança jurídica, a confiança legítima dos administrados e a continuidade dos procedimentos já instaurados. Sobre os aspectos da constitucionalidade, legalidade e mérito técnico legislativo, não se verifica óbice. Diante do exposto, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto de lei 43. Sala das Comissões da Câmara Municipal, 6 de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão, as comissões de legislação, justiça e redação final, obras, serviços públicos, finanças e orçamento, reunidos conjuntamente para apreciação da matéria. Eu acompanho o voto do relator e manifesto-se favorável à aprovação do projeto de lei 43. Sala das Comissões da Câmara, 6 de agosto de 2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereadores Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Wallace Rodrigues de Souza, presidente, Antônio Fernando Autor, relator, Yuri Juliana Bergamin, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Alberto Minetti, presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário.
Comissão Permanente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto do projeto de lei 45/2026, que submete à apreciação conjunta das comissões. O projeto de lei 45/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que objetiva autorizar o repasse de subvenção social durante o exercício financeiro de 2026, no valor de R$ 400 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, mediante utilização de dotação orçamentária específica, conforme consignado na justificativa que acompanha a proposição. A APAI desenvolve relevante trabalho de atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, prestando assistência permanente a crianças, adolescentes e suas famílias, sendo instituição de reconhecimento de interesse social cuja manutenção depende do apoio do poder público e da sociedade civil. A justificativa ressalta ainda que o valor proposto encontra-se compatível com orçamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Fundamentação: compete à Comissão Permanente apreciar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico e orçamentário. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, verifica-se que a proposição encontra fundamentada nos incisos 2 e 1 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos o dever de promover políticas públicas. A iniciativa legislativa revela-se adequada, por quanto compete ao chefe do Poder Executivo administrar os recursos públicos e propor autorização legislativa. Não se verifica qualquer incompatibilidade entre a proposição e a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional aplicável, inexistindo vícios de constitucionalidade, legalidade jurídica. No âmbito da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, evidencia que o projeto atende relevante interesse público. A APAI de Venda Nova presta serviços continuados de assistência de habilitação, reabilitação e inclusão social às pessoas com deficiências, desempenhando atividades complementares. A justificativa demonstra que a instituição realiza atendimento diário mais de uma centena de usuários, necessitando de atuação da equipe multidisciplinar, aquisição de equipamentos materiais permanentes e de consumo, circunstâncias que evidenciam um importante apoio financeiro do município para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados. No âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, verifica-se que a proposição identifica expressamente dotação orçamentária que suportará despesas, indicando projeto, atividade, fonte de recursos e elementos de despesa. Não há criação de despesa desacompanhada de correspondente previsão orçamentária. Também, sob o aspecto de técnico legislativo, observa-se que a proposição atende às disposições da lei complementar, apresentando redação clara. Diante dessas circunstâncias, dessas considerações, as comissões entende que a matéria encontra respaldo constitucional e legal e apresenta adequação financeira e orçamentária e revela-se conveniente e oportuna ao interesse público. Voto do relator. Ante o exposto, o voto é favorável à aprovação do projeto de lei 45/2026, por entender que a proposição atende os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, interesse público e adequação orçamentária. Venda Nova do Imigrante, 6 de agosto de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Parecer do conjunto da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Assistência Social, Finanças e Orçamento, reunida conjuntamente após análise do projeto de lei, acompanha integralmente o voto do relator e manifesta-se favorável à aprovação da proposição, por entender que ela observa os princípios da constitucional que regem a administração pública, encontra amparo, legislação vigente, apresenta compatibilidade com as normas orçamentárias financeiras e atende o relevante interesse público decorrente da manutenção e fortalecimento dos serviços prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Conclui ainda que a autorização para o repasse de subvenção social contribui para a continuidade das atividades desenvolvidas pela entidade, fortalecendo as políticas públicas municipais de saúde, assistência social e inclusão de pessoas com deficiências em benefício direto da população de Venda Nova. Diante dessas razões, as comissões opinam favoravelmente ao projeto de lei 45/2026, Venda Nova do Imigrante, 6 de agosto de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, relator, João Batista de Assis, secretário, Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social,
Valdir Dias, presidente, Uri Juliana Bergamin, relator, e Alex Nas Beruti, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Alberto Minete, presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário. Comissão Permanente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto do projeto de lei 46/2026. Submete a apreciação conjunta das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social do projeto de lei 46/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que o objetivo é autorizar o repasse a título de subvenção social no valor de R$ 372.917 à Associação Filantrópica Hospital Padre Máximo durante o exercício financeiro de 2026, mediante utilização de dotação orçamentária específica. Conforme consignado na justificativa que acompanha a proposição, a entidade beneficiará a instituição filantrópica certificada pelo Ministério da Saúde e mantém atendimento hospitalar e pronto-socorro em funcionamento ininterrupto e presta relevante serviço público de saúde à população de Venda Nova do Imigrante em diversos municípios da região, especialmente em razão da regionalização da assistência hospitalar e da atuação conjunta com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Fundamentação: compete à Comissão Permanente apreciar a matéria sobre o aspecto constitucional, legal, juridicidade, método administrativo, impacto orçamentário e interesse público. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, verifique-se que a matéria encontra-se no amparo nos artigos 30. De iniciativa legislativa, mostra adequada, por quanto compete ao chefe do Poder Executivo a administração dos recursos públicos. Não se verifica qualquer vício de constitucionalidade e legalidade. No âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, observa-se que a proposição identifica expressamente dotação orçamentária. Não há criação de despesas sem indicação da correspondente fonte de custeio. No âmbito da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Social, verifica-se a proposição reveste de equívoco de interesse público. A Associação Filantrópica Hospital Padre Márcio constitui importante equipamento regional de saúde, prestando atendimento hospitalar contínuo à população local e aos municípios circunvizinhos, especialmente diante da existência de pronto-socorro. O repasse pretendido contribuirá para a manutenção dos serviços assistenciais prestados pela instituição, fortalecendo a execução de políticas públicas. A saúde constitui direito social fundamental e assegurado pelos artigos 6º da Constituição Federal. A destinação de recursos públicos para a entidade filantrópica que integra a rede complementar do SUS representa instrumento legítimo desse dever constitucional. Também sobre o aspecto de técnica legislativa, verifica-se que a proposição observa os parâmetros estabelecidos na Lei 95/98. Diante do contexto, a comissão entende que a proposição atende ao interesse público e encontra respaldo no ordenamento jurídico. Voto do relator. Ante o exposto, voto favorável à aprovação do projeto de lei 46/2026, por entender que a proposição atende os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e interesse público. Carlos Alberto Minete é o relator. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, reunidas conjuntamente, após a apreciação da matéria, acompanha integralmente o voto do relator e manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 46/2026, por entender que a proposição observa os princípios constitucionais. Dessa forma, as comissões concluem que a matéria reúne pressupostos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação orçamentária e conveniência administrativa, opinando favoravelmente a sua aprovação. Sala das Sessões, Venda Nova do Imigrante, 6 de agosto de 2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minete, o relator, João Batista de Assis, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, Valdir Dias, presidente, Uri Juliana Bergamin, relator, e Alex Nas Beruti, secretário. E Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Alberto Minete, presidente, João Batista de Assis, relator, e Dixon Freitas dos Santos, secretário. É só isso, senhor presidente. É só isso, hein? A leitura é um pouco extensa mesmo, que engloba vários projetos. Então, para não ficar interrompendo e chamando toda hora, nós fizemos essa dinâmica aí para podermos seguir de uma forma mais incisiva agora.
Sendo assim, em única discussão, requerimento 028/2026 de autoria da mesa diretora, que requer a inclusão em regime de urgência para os projetos de lei 040, 042, 043, 045 e 056/2026. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifeste. Requerimento 028/2025 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento número 028/2025 em única votação, aprovado por unanimidade. Só um segundo. Só fazer uma correção de digitação aqui, o requerimento 028/2026, na leitura aqui ficou 025, mas só fazendo a correção adequada. Em única discussão, o projeto de lei 040/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 2º e 5º da Lei Municipal número 1772, de 18 de março de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Militar e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 040/2025 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 040/2026. É porque ficou erro de digitação aqui, tá, gente? Projeto de lei 040/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 040/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Isso. Em única discussão, projeto de lei 042/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2026, no município de Venda Nova, do imigrante, destinado a promover a regularização de débitos tributários e não tributários da outras providências. Projeto de discussão. Havendo questionamento, manifeste, por favor. Um questionamento? Projeto de lei 042/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 042/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Aqui está todos 25, tá, gente? Mas é porque foi erro aí da digitação, só corrigindo. Onde tiver 25 aí vai ser 26, só corrigindo aqui. Em única discussão, projeto de lei 043/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 188 da Lei Municipal, número 1382, de 24 de agosto de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 043/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 043/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei 045/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifestem-se. Projeto de lei 045/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 045/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei 046/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para repasse de subvenção social à Associação Social Filantrópica Hospital Padre Márcio. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 046/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 046/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Com isso, nós encerramos essa ordem do dia
Nós vamos passar agora para a explicação pessoal, mas antes gostaria de convidar aqui, pedindo ao nosso vereador Yuri para recepcionar Patrícia, do Sebrae, e Andréia, da Rural Tours, por favor. A outra Patrícia, querendo também acompanhar, fique à vontade, Patrícia, querendo vir, para que elas vão fazer uma explanação sobre a Rural Tours, final dessa semana próxima. Acredito eu que sejam os assuntos só voltados para a Rural Tours, mas se tiver alguma outra situação, fique à vontade. Andréia, por favor, fique à vontade. Fique à vontade, Andréia, você já sabe a dinâmica aí como funciona. Boa noite a todos. Agradecer, né, em nome do nosso presidente, cumprimentar a todos aqui presentes, né, toda a autoridade, as minhas colegas, né, a Patrícia do Sebrae, a Patrícia Altoé, trabalha comigo lá no Convention. A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa Rural Tours, trazer também um convite, né, para vocês estarem presentes. A partir de quinta-feira, das 13 horas, acontece, né, a gente abre lá os portões, né, da nossa Rural Tours. A Rural Tours está na 6ª edição, a 3ª em Pindobas, então nós levamos para lá em 2024 como um desafio, 2025 ampliamos a área e 2026 a gente está com a área ainda maior e mais ampla para poder estar recebendo o público. A Rural Tours nasceu, né, da Feira Nacional, da Rural Tour, e com isso ficou o legado no Espírito Santo, a nossa feira estadual. E com isso a 6ª edição, né, agora em Pindobas. Para esse ano, a programação está bem intensa. Então, a gente trabalhando muito forte, né, o turismo de experiência. E esse ano estamos com diversas novidades, focado em experiências dentro do evento. A Rural Tours, esse ano, a gente traz, além das aulas shows, nós temos experiência sensorial do vinho, experiência sensorial de cafés especiais. Vamos ter um momento muito forte com os tropeiros, né? Inclusive, hoje, né, nós estamos trazendo aqui também a camisa da Expedição Tropeira, que é um movimento muito bacana que acontece dentro da Rural Tours. Não é só na Rural Tours, mas a feira promoveu esse resgate desde a primeira edição, lá em 2019, né, que a expedição ela faz parte da programação da feira, e esse ano ela amplia, né, e traz uma conotação nacional, e trazendo também o primeiro encontro, né, de muladeiros aí do distrito de Pindobas. Para que isso pudesse acontecer, né, e fortalecer a presença da Expedição Tropeira, nós estamos contando com vários apoios, né? A expedição já está girando, já iniciou desde o dia 6, saindo do Alto Caparaó, né, pegando um pedaço de Minas Gerais e fazendo o percurso para dia 13 estar chegando em Pindobas. E com isso, além desse processo, né, que eles fazem de todo esse resgate histórico, dentro do evento também a gente vai ter um momento para as aulas shows, um momento para a exposição dos animais, né, que ficam ali durante a feira, né. Depois nós vamos ter passeios, né, e agora também está sendo lançado dentro da Rural Tours um novo produto turístico da Expedição Tropeira, que fica, né, no Aras Pindobas, que é o passeio de experiência com as mulas. Nós já fizemos isso há algum tempo atrás, ali dentro do projeto Casa Nostra, mas agora já ganha uma outra roupagem, né, um novo processo, que não é só o passeio de mula ali no entorno, né, da propriedade da Casa Nostra, mas também o visitante ele vai poder fazer um passeio com a duração em torno de 1 hora, focado em turismo de experiência. Estamos lançando também na Rural Tours esse ano o Bike Terroir.
O Bike Terroir é um projeto, é um passeio de bicicleta, né, que vai acontecer também dentro do Distrito Turístico de Pindobas. Esse projeto ele é novo. O ano passado a gente começou a desenhar, mas esse ano está saindo do papel e permanece dentro do Distrito Turístico posteriormente, que é, além do... São 10 bikes, né, que foram adquiridas para esse projeto. E essas bikes vão estar disponíveis posteriormente para alocação e o visitante, o turista, poder fazer o circuito dentro do Distrito Turístico de Pindobas, saindo ali da Casa Nostra, mas fazendo os empreendimentos do entorno dentro do distrito. Então, é mais um produto que fica. Nós temos também a observação de aves. A observação de aves vai permanecer também depois da Rural Tours. Durante a Rural Tours tem toda uma programação especial. Essas informações elas estão todas no site, que é o ruraltours.com.br. Oi, meninas. Dentro do site da Rural Tours, vocês já encontram todas essas informações dessa experiência. E essa de ecoturismo vai promover uma vivência muito interessante. Então, também deixo o convite para quem tiver oportunidade para estar fazendo durante o evento, mas posteriormente também vai permanecer. Esse de ecoturismo são 6 estações, aonde o visitante ele tem todo um convívio, uma conexão com a natureza. Então, é um momento de desconectar, né? E conectar com a natureza, onde ele vai ter oportunidade de não só de observar a parte de aves, mas poder conseguir mesmo desligar, né? O convite é uma imersão que desconecta das redes sociais, desconecta do celular e vivencia ali um momento de entrega, né? E consiga ter esse contato com a natureza. Então, é mais um produto que permanece depois da finalização da Rural Tours. E durante, né, dentro da feira, nós vamos ter novamente a experiência dos vinhos, que é a experiência sensorial, com degustação, experiências dos cafés especiais, as aulas shows, né? Além das aulas shows, o Sebrae está trazendo, depois a Patrícia também pode reforçar, esse ano o Sebrae tem 7 áreas diferentes, que vai estar trazendo não só, né, a nossa região das Montanhas Capixabas, mas vai trazer o estado do Espírito Santo muito forte, muito presente, com o que tange no turismo rural. Então, e esses espaços também vão ter algumas novidades, algumas experiências ali acontecendo. Fora a parte das experiências, a ampliação, né, da praça de alimentação. Então, o ano passado foi um dos pedidos que nós ouvimos muito durante as pesquisas, que era a ampliação na Lacraia da praça de alimentação. E a gente está ampliando essa área. A praça de alimentação está no espaço de 1.200 metros quadrados. Então, fora das nossas 2 tendas maiores, o ano passado a gente estava com 4.000 metros de feira. Esse ano, além desses 4.000 metros de feira, a gente acrescentou mais 1.200 metros só focado na praça de alimentação para poder atender aí, né, a comunidade com todo o conforto possível. E aí na praça, né, a concentração das cervejarias artesanais, que é muito forte na nossa região, e toda a parte gastronômica, né, que ainda vem mais fortalecida para poder atender da melhor forma possível o nosso público. Nós temos também os produtos de indicação geográfica, né, que vão estar presentes dentro da área também como expositor, né? Então, nós temos a indicação geográfica do nosso Socol, né, dos cafés especiais, tanto das montanhas, do Caparaó, como também o Conilon, vai estar dentro do evento, a parte de chocolates, as paneleiras. Então, assim, a feira ela está com uma amostra muito forte, né, do nosso Espírito Santo, né? Além desse olhar para o Estado como um todo, de estar recebendo o Espírito Santo dentro da Rural Tours, nós temos também as caravanas, né, que virão de fora. Nós temos 2 caravanas confirmadas, uma da Paraíba e uma caravana de Goiânia,
que vem para a Rural Tours, né, e acaba vivenciando, né, o que o nosso destino tem a oferecer, vivenciando Venda Nova do Imigrante. Então, assim, tem muitas novidades, né, para a Rural Tours, ressaltando que a Rural Tours, ela não é só do nosso município aqui de Venda Nova, não só das Montanhas Capixabas, mas essa conotação, né, do Estado do Espírito Santo. Então, é fortalecer o que o Estado tem, né, de turismo rural, e eu acho que com isso a Rural Tours pode ser considerado, né, o maior evento da região sudeste, na parte de turismo rural. E com isso a gente leva o nome do Espírito Santo, né, e a presença de Venda Nova, até pelo título, né, que Venda Nova tem de capital nacional do agroturismo. Então, também não é por acaso que a Rural Tours está aqui. Venda Nova, sendo o berço do agroturismo, sendo a capital nacional do agroturismo, fica ainda mais forte, né, com a presença da Rural Tours e vice-versa, né, como fortalece também a nossa Rural Tours. E com isso a gente posiciona o Espírito Santo dentro do cenário nacional de turismo rural. Eu acho que é uma das coisas assim que leva, né, além das fronteiras aí, as Montanhas Capixabas e o Espírito Santo. E para fechar, né, a minha fala, tem também o lançamento da Rota Mata Atlântica, que é um produto novo da região das Montanhas Capixabas, que está indo aí para as prateleiras, né? Já é um projeto que vem com força total. A partir desse projeto, né, e da ação do SEBRAE de fortalecimento do turismo do Espírito Santo, com a Rota Mata Atlântica, nós participamos de um evento em Londres, né, através da Reserva Caetés, que está situada em Castelo, né, Castelo e um pedaço de Domingos Martins e Vargem Alta, né, que está ali nas divisas, a Reserva Águia Branca, né, que foi representar a região das montanhas num evento de observação de aves em Londres. E esse projeto está sendo lançado dentro da Rural Tours. Então, já deixo também o convite, a partir das 18 horas, na quinta-feira, dia 13, tem o lançamento da Rota Mata Atlântica. E logo depois, às 19 horas, a abertura oficial, né, da feira, que a gente abre para as autoridades. A feira começa às 13 horas da tarde. A gente começa esse horário mais cedo, né? Começamos a trabalhar, né, Patrícia, desde o ano passado, com o objetivo de receber as escolas, né? Aproveito também até para agradecer, porque já temos confirmado, né, a Escola de Pindobas vai com 2 turmas, a Escola Fundação também vai com 2 turmas, e as demais ainda estão em negociação de horário para poder estar visitando a feira. Então, a feira tem uma programação muito interessante, tem esse olhar também pedagógico, né, essa atividade com observação de aves, e a atividade com a mini fazendinha, tem toda uma parte lúdica, né, que envolve as escolas. E, para fechar, eu gostaria de agradecer, né, estou aqui também para agradecer o apoio que nós recebemos da Câmara, esse ano, através de indicação, né, de emenda do Fernando, do Dixon, do Valdir e do Lacraia, né, e o apoio dos colegas também, que fazem toda essa autorização, votação. Nós estamos recebendo um recurso que está nos ajudando muito, principalmente no fechamento lá da hora que a gente vai fechar as contas, né? Então, assim, é um recurso que nos ajudou muito, tem nos apoiado bastante. Então, assim, deixar o agradecimento aos nossos apoiadores, parceiros, né? Principalmente o SEBRAE, que é o grande investidor da Rural Tours, a Prefeitura de Venda Nova, né, que participa ativamente, não só através da disponibilização de recurso, mas assina esse ano como correalização também a feira. Então, a feira é assinada Realização Montanhas, Capixabas Convention, SEBRAE, a correalização à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante. Nós temos o apoio do Governo do Estado através da ADERES e através da Secretaria de Turismo do Estado, e patrocínios, né, do Sicob e do Sicredi. A Agrotours, né, que o Marco Grilo luta aí para poder manter aberta, também nos apoia lá.
Então, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder estar falando da Rural Tours. Trago um abraço também do seu Valdeir Nunes, o presidente do nosso convention, que não pôde estar aqui, mas que está conosco em todas as ações. Então, é isso. Muito obrigada e deixo o convite para estarem lá conosco. André, muito obrigado. Fique conosco, por favor. A casa é um pouquinho apertada, mas a gente direciona aí do jeito que dá, tá? Sei que as suas palavras aqui são reais, né? A feira se torna de grande proporção, mas a gente vai deixar para falar isso no momento oportuno, tá bom? Você tem uma tarefa árdua para resolver, eu sei disso, você vai dar conta. Patrícia, por favor, fique à vontade. Boa noite. Queria cumprimentar a mesa e assim, né, todos os vereadores. Andréia já falou bastante da feira, então a primeira coisa que eu queria falar é para vocês seguirem o Instagram da Rural Tours, para vocês conseguirem acompanhar toda essa programação. A Rural Tours, ela está na 6ª edição, ela ganhou muita força, né, aqui na região das montanhas, mas no Brasil. Hoje a gente é referência no Brasil em turismo de experiência. Venda Nova tem a sede do Sebrae de Turismo de Experiência em Pindobas, e é por isso que a gente investe tanto nessa feira, né, e nessa região. Eu acho que o grande diferencial que a gente está trazendo para a Rural Tours esse ano, na sexta-feira, é o seminário de uvas de inverno. O Sebrae, a gente quer desenvolver uma nova atividade na região de montanhas, né? Foi feito já pelo Incapé um estudo, nós temos solo, temos condições climáticas de produzir uvas de qualidade, né, para produzirem bons vinhos aqui em Venda Nova e na região, né, desde o Caparaó. E hoje o Espírito Santo ainda está para trás nessa atividade, se a gente pensar a nível de Brasil. Temos poucos produtores e o Sebrae, a gente está, junto com o Incapé, a Secretaria de Estado aí, de Agricultura, trabalhando, né, para, quem sabe, daqui a algum tempo a gente também ser referência na vitivinicultura. Então, na sexta-feira, vamos trazer o Papa da Dupla Poda no Brasil, Dr. Murilo, né, um especialista, e outras participantes, empresários do setor, para trazer um pouco para a gente dessa realidade. E também, nesse dia, vamos estar soltando um edital, onde que o Sebrae, Incapé e esses parceiros vão estar abrindo esse edital para doação dessas mudas, né, de uvas. Então, nosso papel, né, é fomentar, estruturar, trazer conhecimento e também abrir esse edital, que é uma nova atividade aí para o produtor rural. Então, fica o convite, né, para vocês e para os ouvintes aí. Como a Andréia falou, a gente também está trazendo de diferente esse ano os projetos do Sebrae tipo 1, como Pindobas, que a gente já trabalha, mas vamos trazer o Grande Buda, vamos trazer Muniz Freire com a Fazenda Santa Maria, Pacotuba, né, e outros no estado. Então, a feira não é das Montanhas Capixabas, a feira ela é do Espírito Santo, e o Sebrae quer mostrar essas belezas, né, para a comunidade. Então, assim, a feira vai ficar linda. Nós estamos abrindo mais cedo, né, para a população, para a rede escolar e visitar, com um papel também pedagógico, né? A comunidade precisa conhecer não só o que Venda Nova tem, mas o que o Espírito Santo tem a mostrar. Hoje a gente é a capital nacional do agroturismo, recebemos turistas, né, do Brasil todo. Cada vez mais a gente tem visto pessoas de diferentes estados frequentando a nossa região, e eu acho que vale a pena também a gente conhecer outros territórios para saber indicar para quem nos visita aqui. Está muito rica a feira em experiências. Esse ano o Bike Terroir é algo novo, né? Então a bikes elétricas, onde a gente também tem condições de contemplar a natureza, a Mata Atlântica, a parte de observação de aves. A trilha foi cuidadosamente preparada, tem estações para relaxamento, está muito linda. Então vocês, a gente tem cortesia, tá, para vocês participarem dessas experiências. E no Espaço Vines, é um espaço onde que a gente vai estar trazendo de novidades também, um auditório com
degustação de vinhos capixabas, tá? Vão ser harmonizados lá com produtos locais, principalmente os produtos das IGs, então beiju, o socol e outros, né, produtos de IG capixaba. E a degustação do tão famoso, né, Café das Montanhas. Então, é um produto, né, da região, muito forte na nossa economia, e nós também vamos estar ressaltando, né, degustações, harmonizações do café das Montanhas Capixabas. Outro espaço muito interessante que a gente vem trazendo é o Prosa de Negócios. É um espaço onde que as rotas, principalmente as rotas mais novas que o Sebrae vem trabalhando, estruturando e qualificando os empresários, a gente traz para cá, junto com os agentes de viagem e outros entes, para demonstrar para a comunidade o que tem de novo, tá? Então, aguardamos vocês, a feira está linda, o Sebrae, o Montanhas e todos os parceiros têm preparado com muito carinho, e eu tenho certeza que quem estiver lá vai gostar, né, do que a gente está preparando com muito carinho e cuidado para vocês. Queria agradecer vocês, vereadores, né, pela emenda, por estar sempre, né, apoiando as iniciativas, né, tanto do Sebrae quanto do Convention aí. Muito, muito, muito obrigada mesmo, e continue contando com o Sebrae também para o desenvolvimento de Venda Nova e de toda a região. E queria deixar um abraço, eu até saí um pouquinho da sessão, que o Pedro, nosso superintendente, né, deu uma ligadinha e deixou um abraço para vocês a partir de quinta-feira. Ele também é morador de Venda Nova do Imigrante. Patrícia, nós que agradecemos. Fique conosco, por favor. Talvez alguém tenha alguma pergunta pertinente em relação a isso e possa nos responder. Vamos agora para a explicação pessoal. Convido o primeiro vereador inscrito, Antônio Fernando Altué, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Hoje que está mais bonito com mulher, mais né? florida, né? Tá floreada de boas pessoas que têm bom senso e tem muita vontade de ajudar a região. A Andréia, que já está aprovada nisso aí, tá? Recebeu até título por merecimento. Patrícia também colabora bastante. E a Patrícia do Sebrae também está aí somando forças para a nossa região, junto com o Pedro, junto com toda a sua equipe, e levando o progresso não só para Venda Nova, para todo o Espírito Santo. Você falou uma coisa legal. A Agrotours está aqui em Venda Nova, acontecendo aqui, mas a gente vê que tem outras regiões que devem ser visitadas com frequência por nós, que a gente vai aprender muita coisa também nos vizinhos, né? A gente vê o Caparaó aí despontando como uma área nobre de coisas novas, né? Café de qualidade e belezas naturais. O estado do Espírito Santo, na parte do norte, tem as suas culturas também que vale a pena ser visitada. Muitas vezes a gente fica pensando, vou fazer turismo, viajar para longe. Se a gente conhecer o Espírito Santo, dá para ficar muito feliz. Enfim, Agrotours, eu tenho participado de todas elas aqui em Venda Nova. O ano passado foi extremamente um sucesso. Vocês já tomaram as providências de uma das coisas que foi reclamada, o espaço. Agora tem a novidade de mais 1.200 metros de área de alimentação, que realmente ficou prejudicado no passado. Espero que esse ano as pessoas se sintam bem à vontade. Enfim, Sebrae e Convention, de mãos dadas, vocês vão longe, né? Nem precisa de pé não, só de mãos. Tá, Andréia? Parabéns para você, pelo trabalho de vocês. Agradecer a camisa que foi dada para todos nós, para a gente. Enfim, é assim que se constrói um estado, uma localidade. É assim que o progresso chega. Quando tem pessoas certas nos lugares certos, ele convence a participação das pessoas que querem empreender. Então desperta o empreendedorismo. Parabéns para vocês. Senhor presidente, eu venho aqui também na tribuna hoje. A semana, dia 3, segunda-feira passada,
lá em São João, na localidade aí da propriedade de Tony Venturim, um caminhão foi passar na ponte e quase que vai tudo de água abaixo, né? Então a ponte está bem danificada, as cabeceiras estão bem feitas, mas a ponte é de madeira. E eu conversei com o Juninho Cardoso, ele falou assim que tem 4 pontes contempladas para Venda Nova, vigas de pontes. Porém, a exigência é muito grande, porque não é só das vigas, tem que ter as cabeças das pontes bem feitas, bem acompanhadas pelos engenheiros, tem um checklist bem puxado. E não sabe se aquela está contemplada, mas independente se tal ou não, eu deixo aqui para que faça o pedido à nossa assessoria, ao prefeito que tome as providências para que faça acontecer o mais rápido possível a colocação daquelas vigas naquela ponte. Lá tem de 10 a 12 moradores, empreendedores, proprietários rurais, tem empresa também de granito, e precisa daquela ponte para escoar a mercadoria, para entrar máquinas, para entrar caminhões pesados, igual está aqui, caminhão quase caindo na ponte. Isso não pode acontecer, porque numa crise dessa, achando quem quer produzir, nós temos que mais apoiar. Uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto e mais alguma coisa. Então, eu faço essa indicação, desde já, pedir para a assessoria fazer, para que o prefeito tome os conhecimentos, e assim que tiver possibilidade, executar aquela obra. Então, eu agradeço aí a presença de todos vocês, no sentido de apoiar essa semana o AgroTours. Eu vi aqui a programação, é muito puxada. Pena que não vou ter tempo para participar de todas as palestras, de tudo, mas está empolgante, viu? Quem tiver tempo, vale a pena. E é dentro de Venda Nova, não precisa de viajar não, é só ir para Pindobas e acertar os horários e participar. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, e nossos ouvintes colaboram também em participar dos canais de comunicação, rádio, FMZ e canal de YouTube. Isso ajuda muito a divulgar o trabalho que acontece em Venda Nova, não só pela Câmara, toda Venda Nova. Um abraço. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Carlos Alberto Minetti, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, rádios ouvintes, internautas. Eu cumprimento a todos em nome da nossa visita hoje ilustre da Andréia do Sebrae. Também cumprimento de forma especial a Andréia Rosa, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Polenta Off-Road, e também a nossa amiga Patrícia Altueco, que também tive a oportunidade de participar, trabalhando junto no Polenta Off-Road. Hoje, Patrícia, eu ia fazer um convite aqui para a população que está nos ouvindo a estar prestigiando a Rural Tours lá no Distrito Turístico de Pindobas, mas depois de uma fala de vocês duas, quem sou eu para fazer esse convite? Cabe a mim só reforçar a todos que estão nos ouvindo, que puderem estar comparecendo lá na Rural Tours esse final de semana, começa na quinta-feira até domingo, para estar conhecendo e vivenciando, experimentando o que Venda Nova, vereador Valdir, e todo o estado do Espírito Santo tem de melhor. Então, fica aqui o convite, o reforço do convite. A Andréia, as duas, a Andréia e a Patrícia, falou aqui de várias atrações que vão ter lá, e eu falou para a gente estar acompanhando as redes sociais, não é isso, Patrícia? Eu acabei de ver recentemente que vocês ainda não falaram que vai ter balão. E então vai ter balão. Então vai ter balão também esse final de semana lá na Rural Tours, fora esse monte de experiência e coisas importantes que vai ter lá esse final de semana. Então fica aqui o convite. E eu também não poderia deixar de convidar a população, se tiver um tempinho, vereador Valdir, colegas, quem puder estar comparecendo, lá no Alto Colina esse final de semana vai ter uma etapa de enduro, do Capixaba de enduro, do Capixaba Regional de Enduro lá no Alto Colina. Os meninos que estão realizando o evento lá, os mesmos meninos que fazem o Polenta Off-Road. Então quem está podendo dar um pulinho lá em cima, está prestigiando, o bar vai estar aberto, vai ter o cross test ali, que você pode sentar ali na comunidade, Valdir, perto da igreja, está vendo o pessoal competir ali no cross test. Então quem puder estar lá prestigiando, eu mesmo vou dar uma passadinha lá em cima para prestigiar os meninos que vão estar realizando esse evento, e depois eu vou lá para a Rural Tours também. Então fica aí o convite,
para esses dois eventos de final de semana. E eu também queria falar de forma bem rápida, objetiva aqui, das votações que foram aprovadas hoje, vereador Alex. Foi aprovado o projeto aqui, o PL 40 de 2026, que a gente acabou alterando 2 artigos de um projeto que faz cessão gratuita do imóvel lá do Caxias para a Polícia Militar, e nessa aprovação desse projeto, a gente alterou aqui somente a numeração do imóvel, vereador Valdir, e também o prazo de vigência da cessão de 1 para 10 anos. Também a gente aprovou aqui o projeto 42 de 2026, que é o Instituto Programa de Recuperação Fiscal. Você que está nos ouvindo, então, vai ter oportunidade de procurar o Executivo e estar negociando as suas pendências com um abatimento de até 100% de juros e multas. Também aprovamos aqui o projeto 43 de 2026, que altera o Plano Diretor Municipal, o PDM, né? Os projetos que já se encontram em tramitação e já possuem anuência prévia do Executivo terão um prazo de 7 anos para apresentar essa documentação. Então, a gente alterou esse artigo, passando de 7 para 7 anos. A gente também aprovou aqui hoje 2 repartos de subvenção, que foi um lá para a PAI, num valor de R$400 mil, que é o projeto 45 de 2026, e a gente aprovou aqui também um repasse lá para o Hospital Padre Máximo, no valor de R$372.917. Só isso, presidente. Uma boa noite a todos. Só um minutinho, vereador. Qual o horário lá no Alto Colina? Alto Colina, perdão, senhor presidente. Começa às 8 horas da manhã, de 8 a meio-dia. Ok, obrigado. Próximo vereador, João Batista de Assis, fazer uso da palavra. Gostaria de começar cumprimentando a mesa na pessoa do presidente Alexandre, do secretário Dix. Cumprimento os nossos vereadores na pessoa do Yuri, que fez aniversário na última semana, e aproveito para reforçar os parabéns, né? Cumprimento também as nossas convidadas, né? A senhora Andréia, as Patrícias, tive que achar um plural aqui, né? E parabenizar, porque muito me desperta que quem foi na feira do ano passado, esse ano está morrendo de curiosidade. Eu já passei 2 vezes ali essa semana, a gente vê ali dezenas de pessoas trabalhando, empenhado para dar o melhor. Isso aí desperta a curiosidade, Wallace, de como vai ser. A vontade é parar e lá ver. Mas a gente espera tudo estar pronto para a gente também ter a certeza que a gente vai se surpreender. Então, de antemão, já parabenizo as senhoras, as senhoritas e toda a equipe. Cumprimento nesta noite, dia 8 de agosto, os funcionários desta casa, na pessoa do Dr. Dinaí, da Sara, do senhor Alexandre, né, pelo Dia do Advogado. Homenageamos, né, esses profissionais que fazem da sua vida uma missão de buscar justiça. Ética é o seu compromisso. O que seria da justiça sem essas figuras? Não teria justiça, né? Cumprimento os nossos amigos rádio ouvintes, na pessoa da Andréia, do Anthony. Cumprimento também os nossos internautas, na pessoa do sargento Ednildo, da Marilza Dordenone e todos os moradores ali da região de São João. Nesta casa, eu cumprimento a Dona Santa, o Patrick, muito nos honra a presença dos senhores nesse ambiente. Eu começo fazendo uma indicação. Ali naquela imagem que aparece, a gente vê ali ao entorno da igreja de Santa Terezinha. E ali tem ao lado um mapa, e a solicitação hoje é para quê? Solicito que seja instalado, né, instalado naquela região 2 faixas elevadas, uma próximo à Rua das Paneiras e outras na rua de frente à igreja de Santa Terezinha. Esse local, Carlinhos, é o local onde nós nos deparamos com os alunos realizando ali as provas para adquirir a habilitação na categoria A. Desde que se iniciou a reforma do Polentão,
esse espaço tem sido usado para essas pessoas. E alguns motoristas, talvez por não ter conhecimento, eles chegam naquele local, mesmo sinalizado, vocês percebem lá alguns cones, algumas placas que foi providenciada pelas autoescolas credenciadas, pessoas que desenvolvem ali determinadas velocidades que, se precisar de parar, não vai parar, e a gente vai ter, às vezes, ali situação aí triste, colocando a vida de alunos em risco. Em continuidade, ainda no mesmo espaço, a gente faz uma segunda indicação para que a secretaria competente possa estar realizando ali um muro, uma cerca de contenção, que seja de madeira, algo que vai ser avaliado aí pela engenharia técnica, né, do executivo, para que a gente aumente e preserve ali a vida desses alunos. Já tem vários relatos de aluno fazendo a prova e por às vezes não ter ainda aquela expertise, às vezes assusta, às vezes perde o controle do veículo e é lançado dentro do rio. Graças a Deus, esses fatos aí, a gente não tivemos aí resultados catastróficos, né? Mas até quando a gente vai esperar? Os nossos alunos, né, que são aí as pessoas que vão nos substituir, merecem. E não pode ser algo feito aí de improviso, porque a gente sabe que tem as questões arquitetônicas, nós temos as questões de estéticas, entre outras, né? Mas a gente deixa aí esse pedido de indicação ao executivo. A gente faz a indicação e quando são atendidas, né, presidente, a gente tem que parabenizar e reconhecer os feitos, né? E ali a gente percebe que na última sessão, antes do recesso, foi iniciado uma manifestação de uma indicação para que fosse realizada ali a manutenção da iluminação pública na rua do Padre Pedro Escaramucci, com a Justina Mascarello Zandonaide, localizado no bairro Vicente Zandonaide, vulgo Lavrinha. E antes mesmo de eu assinar a indicação, presidente, ela foi recusada, a secretaria já havia realizado ali a manutenção. Então, eu aproveito para agradecer aí o prefeito Dalto, o secretário de obra Marcos, o Alex Barros e sua equipe. Eu gostaria de saber o nome da equipe para agradecer, porque às vezes a gente se apega muito na administração e esquece de quem está lá executando o serviço. E aquela iluminação ali, ela vem de encontro à segurança, à qualidade de vida das pessoas que residem nas proximidades. Ainda gostaria de fazer um agradecimento ao Executivo, em especial à Secretaria de Obras, onde lá no bairro Evangelista, a pedido da comunidade, foi feito alguns quebra-molas. Porém, eles foram feitos de maneira que estavam trazendo aí prejuízo e risco. Eles ficaram altos, desproporcionais, e imediatamente, quando foi realizado ali o pedido diretamente com o secretário Marco, também foi atendido, e hoje ele está ali dentro das especificações que atende à necessidade daquela comunidade. Então, reforço aí os agradecimentos por essas duas indicações que foram atendidas antes mesmo de chegar e ser protocolado. E para finalizar, eu deixo aqui um alerta. Eu recebi uma denúncia que aqui no centro de Venda Nova nós temos, o Alex, uma senhora com uma criança na condição de moradora de rua. E elas diariamente, Sr. Valdir, recebem ali doações, esmolas, até aí não tem crime. E a gente sabe que os nossos munícipes, eles gostam de ajudar as pessoas. Porém, no segundo momento, chegou a informação que a criança que está com essa mulher, ela pega parte desse dinheiro, vai até uma casa que vende jogos de azar e está adquirindo.
Eu já fui essa semana para verificar, não flagrei. Vou voltar e, se acontecer, eu vou estar comunicando, oficializando aí as autoridades para que providenciem. Porque o artigo 81 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele preserva as nossas crianças e adolescentes dos jogos de azar. Então a gente deixa o alerta também, às vezes, aquela pessoa que vai fazer a doação, que oriente, que verifique a destinação desses valores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Valdir Dias, fazer uso da palavra. Senhor presidente, a mesa de diretoras, a de FMZ, YouTube, quero parabenizar as meninas, fez uma excelente explanação sobre o AgroTour esse fim de semana. As duas, Patrícia, né? Patrícia Altué, né? E Patrícia do Sebrae. Parabéns mesmo, quase que todos Venda Nova teve lá no ano passado, teve um show de bola, maravilha. E esse ano, pela explanação que a senhorita fez aqui, vai ser 10 vezes melhor, né? Então, parabéns mesmo. Quero parabenizar a Andréia, né? A Andréia do convênio, há muitos anos ali à frente do convênio, com muito profissionalismo, muito trabalho e muita competência. A gente sabe do seu trabalho, um trabalho muito bacana à frente aí do convênio. Parabéns, parabéns mesmo, de verdade. E nós, se Deus quiser, vamos estar lá. Se Deus quiser, primeiramente, vamos estar lá. Quero cumprimentar os nobres vereadores, a Santinha, Patrick, que está no fundo, sentado no fundo. Quero também o Yuri, parabenizar pelo seu aniversário. E, senhor presidente, eu estive passando lá no bairro Sossai, que estamos fazendo um serviço bacana lá agora, viu, Lacraia? Um serviço bacana de calçamento. Então, eu quero parabenizar o prefeito Dalto Perim, toda a sua equipe, o setor de obras, os seus funcionários, que está fazendo o serviço, está sendo rápido, muito bacana e muito bom. E o presidente do meu partido, que é o Vicente Calimã, que mora lá, também me pediu que eu parabenizasse o prefeito Dalto Perim, porque, segundo ele, o serviço está maravilha. Muito bom mesmo e com muita rapidez. Então, parabéns. E é só isso, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador, o Wallace, para fazer uso da tribuna. Vou ser rápido. Boa noite, rádios ouvintes, público. Boa noite, rádios ouvintes. Público presente nesta casa, Patrick, Dona Santa, as Patrícias, né? Nessa, Andréia. Parabenizar pela explanação, o convite, bacana, é importante. E vocês podem sempre contar com esse humilde vereador, que a gente vai estar sempre destinando uma emendazinha. É pouquinho, mas é de coração e ajuda, né? Isso que é importante. E quem usufrui é o munícipe. Então, eu quero deixar meus parabéns a vocês, a toda a equipe, tá? Deixo meu abraço ao Pedro Ribo, ao Valdeir Nunes, que é importante, fomenta bastante Venda Nova. Quem ganha são as partes hoteleiras, vários empreendimentos que tem dentro do município, sai ganhando com esse evento maravilhoso que vocês propõem aqui para o município. Mas a minha vinda hoje nessa tribuna, senhor presidente, é fazer um convite especial a todos, tá? Aos nobres vereadores, Patrícias, Andréia, sintam-se convidados. Amanhã, a partir das 19 horas, haverá uma missa da família lá na minha comunidade, São Francisco de Assis. Então, hoje ninguém conhece como São Francisco, é o famoso Camargo, a comunidade ao qual eu moro, amo de paixão, adoro aquela comunidade. Então, tudo que eu puder agariar e levar ali para dentro, eles vão ter sempre o meu apoio. Yuri, te parabenizar pelo seu dia, que Papai do Céu continue abençoando os seus trabalhos,
e que você seja feliz no seu trajetório aí, no seu trabalho, e que você continue sendo esse cara bacana, parceiro e unânime com a gente aí. Também quero te parabenizar, não só você, mas quanto a secretária de Turismo, Alícia, a prefeitura, todo mundo, pelo belíssimo evento que teve lá, né? Infelizmente só deu para mim ir lá na sexta-feira, mas eu fiz presente, e no sábado eu fui lá para minha sogra, né? Que eu tinha que ver meu sogro, era o dia dos pais no domingo. Além de sogro, respeito como pai, não pelo fato de não ter, mas eu acho que família é família, né? Então a gente tem que aprender a unir esses laços aí, que é bacana. E no demais eu quero deixar meu convite especial a todos mesmo. Vamos se fazer presente lá na Rural Tours. E eu acho que eu não vou não, hein? Vamos ver. Só no domingo. Vai não. Mas aqui, uma boa noite, meu muito obrigado, fique com Deus todo mundo. Próximo vereador Yuri Uliano fazer uso da tribuna. Rádio ouvintes, internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Rádio FMZ, cumprimento todo mundo, público presente, Dona Santinha que estava aí, o Patrick. Presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa, em nome do Fernando, todos os meus colegas vereadores. Quero começar cumprimentando as Patrícias, a dupla dinâmica do Sebrae, a Andréia, e o que eu estava ali refletindo, 3 mulheres que fazem uma feira tão grande, um evento tão grandioso. Eu e o Fernando estávamos comentando disso, com uma programação tão intensa, e vocês refletem a força, a inteligência e a capacidade da mulher de fazer, e é muito bonito, e eu parabenizo vocês. Coloca a Venda Nova no lugar de destaque para todo o estado e para o Brasil. Então, quem conhece a Rural Tours, quem já participou, sabe o quanto ela é importante e que grandiosa é essa feira. Então, parabenizo vocês, Patrícias e Andréia, pelo trabalho. E eu também, muito alegre, lembrava, a Patrícia foi uma pessoa muito importante para mim, num momento difícil da minha vida, e eu pude compartilhar muitas coisas com ela, e ela sempre muito doce, muito sábia, foi importante, e levo você no meu coração, todas as suas palavras, e você trouxe encorajamento para esse vereador seguir e ser de fato feliz. Muito obrigado, Patrícia. Eu faço pública essa fala e esse carinho que eu tenho por você, tá bom? Eu quero aqui falar do 24º rodeio que aconteceu no Caxixe, uma festa muito bonita, muito organizada, e ali a gente viu que com pouco pode-se fazer muito. Então, uma festa mais enxuta em termos de investimento, mas que atendeu esse município, que fez um rodeio muito bonito, muito organizado, que atendeu associações importantes, como a PAI, como o Conselho de Desenvolvimento e também a Prefeitura. Então, parabenizo a Alice, o nosso prefeito municipal, ao Conselho de Desenvolvimento do Caxixe, à PAI, pela organização, pelo empenho, pela dedicação, para que aquele rodeio pudesse acontecer. Tá bom? Eu quero pedir a Sara que pudesse encaminhar, só encaminhar mesmo, a família do Renato Pianzoli, uma moção de pena, uma moção não, uma carta para a família, desejando os pêsimos, falando um pouco da história deles, se precisar a gente conversa com eles, e também do Didi e Juliana, tá bom? Pessoas importantes para esse município, muito queridas, primos meus que vieram a falecer, então que seja encaminhada essa homenagem à família, tá bom? Do mais, é só isso, agradeço a todos vocês e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Alex Nas, fazer uso da palavra. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, presidente, em nome do Fernando Altoé, todos os colegas vereadores. Vou ser bem breve hoje. Em nome do vereador Yuri, representante do Caxixe, tá? Quero parabenizar, em nome da Alice Calimã, prefeito da Alto Perim, a todos os envolvidos, pessoal também da associação, do Caxixe, pela festa. Estive presente na sexta-feira, eu e o vereador Lacraia, no sábado, o vereador Carlinhos também, o Alexandre esteve presente. Então, assim, igual o Yuri falou, foi uma festa com um investimento um pouquinho menor, mas que a gente viu
a grandeza e o retorno, né, para o nosso município. Graças a Deus aí deu tudo certo. Quero agradecer as meninas pela explanação. Vou fazer de tudo para estar presente. Na abertura eu falei com o Carlinhos, não vou poder estar presente porque eu tenho um compromisso com a igreja, tá? Mas depois, se der, eu dou uma passadinha lá. E no final de semana, né, estarei presente. Vou tentar visitar também todas as oficinas na medida do possível, porque, como vocês sabem, a Shopee me pega de domingo a domingo. Então eu só estou liberado depois que eu finalizo o meu outro compromisso. Gostaria de estar pedindo, Sara, para estar encaminhando mais uma vez um ofício para a Secretaria de Obras, solicitando que fizesse, né, um paliativo aí na rua Emiliano Pedrino Lourenção, né? É aquela rua situada na Tapera, nas Chácaras Tapera, aquele morro, Fernando, na subida ao lado da oficina do Nali. É um local onde eu passo todos os dias, né, para chegar no galpão da Shopee, para carregar. E assim, já foi pedido por mim, né, pelos munícipes, várias pessoas já mandaram mensagem também solicitando, porque quando chove ainda não começou a chover. E a valeta, né, a cratera, né, porque valeta não é coisa pequena, a cratera que está lá continua desde a última chuva forte que deu. Então, assim, a gente que passa ali todos os dias, tem a oficina também de carro do Nali ali, carro, caminhão pesado passa ali a todo momento. Então, assim, não tem, né, amortecedor, suspensão que aguente. Daqui a pouco o carro vai ter que ir para a oficina. E aí? Uma coisa, a meu ver, simples de fazer, rápido, né, que eu vou pedir novamente, né? E assim, estou passando ali todos os dias, as pessoas pedem. Pô, vereador, você não vai fazer nada? Eu falei, eu estou pedindo, né? Eu não tenho a máquina na mão. Quem tem a máquina é o secretário. Então, vereador Carlinhos, se eu tivesse a máquina, já estava feito, né? Porque preguiça para trabalhar a gente não tem, não. Graças a Deus. Do mais é isso, né? Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Oscar Falqueto, está nos acompanhando aí, a galera do Buraco Quente Futebol. E meu agradecimento a todos, uma ótima semana aí. Obrigado, vereador. Passo a presidência para fazer breves palavras. Assumo a presidência com a palavra do vereador Alexandre Filete. Boa noite, seu presidente, seu nome, cumprimento da mesa, meus colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham ainda, satisfação tê-los conosco nesse momento. Começou agradecendo mais uma vez a pessoa da Andréia e das Patrícias, né, pela vinda de vocês aqui, explanação para deixar a nossa comunidade de Venda Nova, o nosso município, mais bem informado, muito embora tenha a programação já especificada, como já foi dito, mas as pessoas que nos acompanham, principalmente pelas redes sociais, têm a oportunidade de ouvir e ficar bem gravado essa circunstância pelo qual nosso município, mais uma vez, mais um ano, vai atravessar essa festa tão bacana, nesse evento, melhor dizendo, né, que traz tanto investimentos. As pessoas, às vezes, não conseguem mensurar, né, que um evento dessa magnitude não só gira, né, economia dentro dele, mas ao entorno como um todo. Né, e lá, como o distrito de Pindomas, como já foi muito bem dito aqui em momentos passados, né, está se desenvolvendo. E em breve nós teremos novidades naquele local, que cada vez mais está se expandindo. E nesse contexto todo, nós não poderíamos deixar de agradecer a presença massiva, né, sempre do convênio, Andréia, na sua pessoa, se esforça ao máximo para poder trazer benefício não só para o município de Venda Nova, mas nesse caso, né, nós precisamos reforçar isso aqui, e também do SEBRAE. Leva o nosso abraço ao Pedro, né, Patrícia, vocês todos do SEBRAE que fazem acontecer, e o SEBRAE é o precursor disso aqui. Né, tanto da criação do distrito, como esse evento está realizando, tanto do convênio como principalmente o SEBRAE, sem o qual esse evento não estaria no município de Venda Nova. Né, logicamente que o município contribui naquilo que ele pode, mas tem que ter parceria para que ele possa ser realizado, e aqui nós agradecemos em nome da Câmara Municipal a todos vocês. A festa do Caxixe também, nós estivemos lá na abertura na sexta-feira, e eu quero enaltecer e agradecer também a pessoa do Mineiro e da Roberta,
né, que foram os cabeças para a realização desse evento. É um evento, como já foi dito, Yuri, né, principalmente no seu distrito, muito bacana, mas poderia ter ficado melhor mesmo. A gente almeja isso, né, que o evento pode trazer realmente mais comodidade, pode trazer mais ganho para a comunidade e tal. E nesse contexto, orientar o executivo. Esse evento foi firmado o contrato faltando uma semana para o evento. Isso inviabiliza a empresa, né, de poder fazer um evento com uma fazer o evento se tornar melhor. Isso é o executivo que tem que tramitar esses processos com antecedência, né? E fazer o que o mineiro fez lá nesses curto espaço de tempo, eu juro, se fosse outro, eu acho que abandonaria, né? Porque ele é daqui do município e fez acontecer. Então, deixo aí os parabéns para o mineiro, para a Roberta, né? E deixo aí esse recado para o executivo para que possa antecipar essas tramitações para poder ter um evento cada vez melhor. E, logicamente, o município do Caxias é a primeira vez que realiza essa festa do rodeio. Se não fosse a estruturação do Polentão, talvez não teria sido realizado lá. Vê como é importante essa interação de comunidade com o município. Às vezes não só no Caxias, é lógico que lá tem uma estrutura para isso, né? Mas talvez em outros locais também de estar fazendo esse rodízio para poder trazer também a comunidade mais próxima do centro. Foi feito um requerimento pela minha pessoa ao executivo, dias atrás, sobre a questão do pagamento da gratificação dos operadores de máquinas pesadas, e naquele contexto trazido pela lei também contemplava motoristas, né, acima de categoria lá em relação a pesos brutos. E esse requerimento especificava algumas informações e já foi respondido aqui pelo executivo. Quero agradecer. Muito embora ele tenha respondido aqui que a gratificação foi pago a 9 operadores, e aqui não especifica, mas a informação que se chega, né, que são operadores de máquinas pesadas, não especificou, só disse que aqui que está os critérios adotados foi de acordo com o decreto, e somente dessa forma veio para nós. Mas pelos cálculos, se você tem 9 funcionários que receberam uma quantia total de 13 mil e alguma coisa, dividido por 9 vai dar o teto, que estava lá na lei, se eu não me engano, até R$ 1.500. Então, eu não sei se teve realmente um processo, mas não estou desmerecendo, né? Eu acho que se foi pago porque foi por merecimento, mas deixou de se contemplar algumas pessoas que estão descritas na lei. Sou obrigado a fazer outro requerimento porque veio informação, às vezes, incompleta. Mas deixo aí o recado para quem nos ouve, muito embora esses pedidos ao vereador são pedidos, né, das pessoas interessadas, como não foi pago, eu não sei por quê. Vou ter que pedir de novo para poder entender por que não foi pago a todos os que estão descritos na lei. E somente com a resposta do executivo que eu vou conseguir respondê-los da melhor forma. Fica aí o nosso recado. Tapera, já foi dito aqui por algum vereador, Valdir, que passou lá, a questão do calçamento. Esse calçamento não é dessa administração, é da administrações passadas, estão sendo contemplado agora, e quero agradecer a pessoa do Giovanni da Essencial, uma das empresas, já disse aqui, com muita capacidade de exercer obras dessa natureza no nosso município. Eu acho que deveríamos dar muito valor a ele. É claro que tem tramitação, tem licitação, mas deixo aí, Giovanni, na sua pessoa, nossos agradecimentos. Mas lá na Tapera, basicamente naquela matinha que se atravessa, eu já tive reclamações de moradores lá de dentro, moradores que às vezes não têm condições de estar passando com o carro e precisa se fazer a pé, principalmente à noite. A iluminação é precária naquele trecho, e eu tive lá presente hoje. Gostaria que o PP passasse ali, para quem via nas fotos, não dá para mensurar muito bem, mas essas fotos aí já indicam um indício de que a vegetação já está tapando totalmente a via, né? Não tem mais os meios fios, já estão todo tomado de sujeira, de mato, um trecho curtíssimo. Gostaria de passar aí a indicação para o executivo, para que ele possa realizar essa limpeza, né, dessa particularidade, inclusive a questão da iluminação, que é muito precária. As lâmpadas que foram colocadas lá num acesso de grande perigo, que ali é uma área ermo,
né, que é à noite, fica muito escuro, pessoas a pé, às vezes com criança, com família que às vezes não tem carro, que mora lá para dentro, fica aí o pedido de socorro. Então transmite ao executivo para que possa fazer essa manutenção e tem gente para isso. Então eu acho que não custa nada o executivo atender esse pedido da comunidade lá de dentro. Dia do advogado, Tinaíra em seu nome, né, mais uma vez, aqui já foi dito também, mas eu gostaria de enaltecer, né, essa brilhante tarefa que nos foi dada, eu também me incluo nisso, né, que a gente passa um período longo da vida estudando para poder ajudar as pessoas, nada mais do que isso, né, é uma função bacana que nos permite orientar e ajudar as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. Esse é um dilema dentro da advocacia e nós precisamos carregar isso dentro do coração para fazermos o máximo, principalmente as pessoas, né, menos favorecidas. E assim, cumprimento todos os meus colegas advogados do município de Venda Nova, sintam-se todos acolhidos também por este momento. Estive hoje presente na praça, tão falada aqui já inúmeras vezes, do Minete, acho que é Aldo Minete, Praça da Aldo Minete. Passei lá hoje, não tem varrição, tá sujeira para todo lado, praça só tem um nome, não existe praça lá mais, só existe o nome, aquela vegetação, tá lá aqueles jambo, maioria seco, maioria com problema já foi dito que para ser cortado está lá do mesmo jeito, não existe praça, não sei nem o que pedir lá, né, no espaço público que não tem nada. Então, para que a administração possa olhar com carinho, a gente preza aqui por tantos outros lugares que não tem para que sejam feitos, e ali que tem, já não existe o tem mais, né? Não tem mais nada. Então, eu acho que para uma administração onde existe 32 milhões em caixa para ser utilizado dentro do município de Venda Nova e deixa uma praça quase no centro de Venda Nova naquelas condições, é um pouco inadmissível. Então fica aí o recado para o executivo tomar providência e tem condições de sobra para tal. Refis já foi aprovado aqui, dito, muito bem dito também, reforçado pelo nosso vereador Carlos Alberto Minete, é a oportunidade, muitas pessoas nos cobram isso, né, que às vezes tem dificuldade, e aí gerou multa, gerou juro, e às vezes vem ao município e não encontra a resposta que precisam. Então é a oportunidade, deixa aí mais uma vez o recado, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, procura aqui a prefeitura, acredito eu que vai ser feito um parcelamento, né, da melhor forma, para que todos possam aí pagar suas dívidas de uma forma mais suave, né, da medida, né, das possibilidades de cada um. Também, só reforçar aqui o que foi dito pelo vereador Yuri, na pessoa do Renato Pianzola, nossos sentimentos a todos os familiares, uma perca repentina, ninguém esperava isso, é muito duro, né, para a família que fica, para a esposa, para os filhos, então leve nossos sentimentos. Também gostaria de reforçar o pedido aí, para que fosse encaminhado realmente, né, esse reconhecimento. Yuri, não é nada mais que isso, que um reconhecimento. Do mais, desejo a todos uma boa noite, volto ao meu posto para que a gente possa fazer o encerramento dessa sessão. Devolvo a presidência. André e Patrícia, algo que ficou no esquecimento, gostariam de fazer alguma consideração final, ou está bem explanado, tudo tranquilo? Não tá. Meus colegas vereadores, eu acho que também, já está tudo mais ou menos dentro dos questionamentos que foi apresentado. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo o público que nos acompanha pelas redes sociais, e não são poucos, né? Eu encontro várias vezes pessoas que falam que acompanham a sessão. Isso é muito importante, né? Para ficar aí no conhecimento, a par dos acontecimentos do nosso município de Venda Nova. Então, agradeço a presença de todos que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Instagram, também pela rádio FMZ, agradecer a equipe técnica dessa Casa de Leis, meus colegas vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanharam todos, e não havendo mais nada a ser tratado, eu encerro esta sessão às 21h01. Uma boa noite a todos.